não buscar o individualismo apenas como sucesso individual. O sucesso individual ele virá desde que o coletivo consiga junto ter o mesmo que você. Quando nós começamos em 1966, não existia essa mão de obra, porque naquela ocasião só tinha a mão de obra têxtil. E nós ficamos assim, trabalhando, lutando, formando o nosso próprio pessoal. Quando surgiu nas Irmãos Fischer uma greve, e essa greve trouxe algum transtorno para a empresa, que era na época o inspetor de trabalho, Arthur Jacinto, ele recomendou que fosse feita uma reunião entre a empresa e o sindicato dos trabalhadores. Já existia o sindicato dos trabalhadores, que seria muito interessante que a indústria metalúrgica em Brusque, que já tinha empresas boas, grandes, maiores, né, que fosse também formado o sindicato dos empregadores. Aí, lá por 74, nós achamos por bem de formar um sindicato. Na ocasião, para se fundar o sindicato, havia necessidade da fundação de uma associação. E essa é a primeira ata que foi feita, qual foi criado o Sindicato das Indústrias Mecânicas. E até essa máquina que datilografou essa ata, ainda eu tenho aqui, uma relíquia aqui em casa. Dia 23 de setembro de 74, nós formamos essa associação. E em 30 de setembro de 74, já formamos o sindicato. A preocupação das pessoas, dos empresários, né, era como conseguir juntar todas as questões empresariais para que fosse feita de uma vez para todos, né? É onde o Ingo Fischer que assumiu e daquela data em diante ele passou a fazer parte da Federação das Indústrias, de diversos cargos, né? Eu, como presidente, fui para a Federação das Indústrias para dizer que Brusque tem o Sindicato das Indústrias Metalmecânicas e que nós não tínhamos, então, mão de obra especializada para trabalhar nessa indústria. Antes da formação do sindicato, essa questão de, se eu vou entrar, eu vou roubar perdão da palavra, né? O fulano para vir para o meu trabalho, né? Vou contratar aquele fulano e coisa e tal. Isso tudo se passava, né? Teve uma fase, tá, que houve muito isso aí. Nós fomos se adaptando e também foi formado um acordo, tá, que nenhuma empresa tiraria um funcionário bom da empresa sem consultar antes a empresa. Fizemos um pacto, diz assim, olha, daqui para frente, cada um treina o seu próprio pessoal, junto com o Senai, que está formando esse pessoal. O Senai era voltado para a indústria têxtil, né? E como a indústria mecânica começou a crescer, havia necessidade de cursos para a indústria mecânica e também que dentro do próprio Senai tivesse equipamento, por exemplo, tornos, essas máquinas importantes, né? Foi um acordo de federação das indústrias, governo e o sindicato patronal aqui de Brusque, onde veio uma série de máquinas para no Senai, né? Que antes não havia. Essa foi a maior conquista porque ela fez com que as nossas indústrias começassem a trabalhar com as próprias pernas. Porque até então nós só tínhamos profissionais têxtil, né? E agora aquele ali foi o maior passo dentro da indústria metalmecânica. Porque sozinho você não é ninguém dentro de uma indústria, né? Você precisa de funcionários e precisa de funcionários qualificados. O Ing foi uma peça-chave, né? Porque ele era uma pessoa que ele saiu na frente para negociar, entende? Nós chamávamos ele de jundiar,
Ele era liso, não tinha como pegar ele. O Ingo, ele é um homem que tem uma liderança muito forte. Isso é uma coisa nata da própria pessoa, né? Na Federação das Indústrias, o Ingo sempre teve cargos muito importantes. Todo o pessoal achava que o único que tinha condições de fazer essas negociações, essas coisas, era eu. Então, cada vez que se fazia uma eleição, eu queria sair, eles não me deixavam, né? Tinha que ficar. Também eu gostava muito daquilo também, porque, afinal de contas, eu fazia parte da Federação das Indústrias, né? E o que me fez eu realmente ficar esses anos todos no sindicato foi pelo fato que eu conseguiria muita coisa da Federação das Indústrias. Atualmente, o sindicato ele está numa transformação de transição de geração. Bem, eu iniciei no sindicato como convidado na ocasião pela chapa do seu Ingo Fischer, isso lá em 2010, onde eu fui convidado por ele a participar da chapa como secretário. O seu Ingo já era presidente desde o início, naturalmente, confiou a mim o secretariado do sindicato e aí eu fui junto com ele nessa empreitada. E aí então em 2010 ficamos lá como 3 anos de secretário e após esse período o seu Ingo me convidou para assumir a vice-presidência do sindicato. Então fui de vice-presidente de 2013 até 2022. Em 2022 o seu Edmar resolveu transferir para mim a responsabilidade de presidente. O Alexandre, tu vai ser o presidente do sindicato. Não, pelo amor de Deus, não tem jeito, aquele negócio todo, né? Cara, nós precisamos de gente nova, né? Daqui a pouco isso aqui vai ser um setor onde a presidência vai ter que ser paga e nós temos que ser voluntários nisso aqui. E aí foi um desafio quando o seu Edmar, naquela ocasião, quis passar o bastão a mim. E aí, claro, ele continuou como diretor financeiro, né, do nosso sindicato. Então, eu fiquei como presidente, o Ingo Júnior como vice, e estamos até hoje nessa chapa. A Jaqueline foi a nossa secretária. Na eleição, quem veio votar não foi ele, estava viajando, foi o pai dele que votou. Eu me recordo que ele disse assim, pô, Edmar, tu pregasse uma peça no meu filho. Eu disse, não, estarei junto e tenho certeza que vai dar certo. E graças a Deus, deu muito certo. Então, quando eu fui logo convidado para ser presidente e a família Fischer, que ficou todo esse período, né, frente ao sindicato, transferiu a minha responsabilidade, eu olhei para aquele passado e enxerguei aquela tradição montada, aquele excelente relacionamento montado junto com o sindicato nosso e o sindicato dos trabalhadores, e eu tive que manter a mesma tradição e trazendo para o sindicato alguma coisa a mais na visão das indústrias de hoje. Na minha opinião, o Alexandre está dirigindo muito bem o nosso sindicato. Parabéns ao trabalho dele. Temos também a participação do Ingo Júnior, que é muito importante, e o futuro ele vai acontecendo e as pessoas que hoje estão na direção do sindicato estão muito bem preparadas, graças aos antepassados, para seguirem esse caminho. O relacionamento com o sindicato dos trabalhadores ele é excelente. Nós não temos visão de oposição, não temos uma visão de que temos que defender o interesse apenas da indústria, mas sim o interesse de defender o bem comum para o nosso trabalhador. É muito importante, os dois sindicatos, tanto o patronal como o laboral, trabalham juntos, tanto assim que nos últimos 40 anos, desde que eu participo, nós não tivemos greve, não tivemos nenhum contratempo maior entre as duas entidades. Na minha concepção de ver as coisas, os dois sindicatos têm que andar com a mão dada. Eu gostaria que sempre tivesse uma boa união entre as duas categorias e que sempre chegasse num denominador que fosse satisfeito ambas as partes. Tem uma demanda que vem do associado, ao nosso associado,
vem a demanda do Sindicato dos Trabalhadores, que também se moderniza com o tempo, e a gente tem que colocar isso na mesa, junto da nossa equipe, e conduzir da melhor forma para o melhor resultado. Por sorte, ou por trabalho, ou por dedicação, ou por isso tudo junto, a nossa convenção coletiva, eu considero na cidade uma das melhores. Nós temos benefícios que muitos conseguiram há pouco tempo apenas, outros sindicatos, e a gente já vem com esses benefícios há muito mais tempo. As dificuldades de mercado, de profissionais, elas são muito grandes atualmente. Então, quanto mais as empresas se juntarem, melhores soluções encontramos para resolver esses problemas. Nenhuma empresa mesmo, seja o tamanho que for, ela nunca vai chegar em lugar nenhum sozinha. Agora, unidos, o caminho torna-se mais fácil. Então vamos ficar juntos, unidos, e vamos para frente e vamos dar anos e anos para o Sindicato Metal Mecânico. Eu me sinto feliz e contente por ter iniciado com o sindicato em 74, né? E hoje, 50 anos depois, podendo falar da história do sindicato. Os outros que me sucederam estão fazendo um belo trabalho também e que vão dar continuidade com o meu desejo. Meu desejo é que comigo ou com os próximos presidentes que assumam, que tenham a capacidade de olhar toda a história e o conservadorismo que foi montado ao longo dos anos e que a base seja mantida para o futuro. Mesmo que as empresas estejam mais modernas hoje em dia, com muito mais automação, mas os seres humanos envolvidos são sempre os mesmos. Seja comigo, seja com os próximos presidentes que virão, eu de coração espero que a gente mantenha a mesma tradição dos últimos 50 anos.